Antes de começar a apresentação, propriamente, eu gostaria de fazer uma advertência, né? O tema, né, o título que eu coloquei para essa apresentação é Afinidades Eletivas, Influências do Ensaísmo Humanista Espanhol em Gilberto Freire. E a advertência é a seguinte, em relação a essa apresentação de hoje, é que esse elemento Gilberto Freire, na equação aí do título, é justamente o que eu trago de novo, ou seja, é algo incipiente, essa investigação, dentro de um projeto que já é um pouco mais antigo, já tem mais de 10 anos, que é o estudo de uma vertente da tradição ensaística do humanismo espanhol, italiano, que eu venho fazendo desde da minha tese, com algumas partes até que eu desenvolvi no mestrado. Então, é um tema que me acompanha na vida acadêmica desde sempre. Só que esse elementozinho, esse detalhezinho chamado Gilberto Freire, é algo realmente novo, né? Que algo que eu estou experimentando, e isso aí já gerou um projeto, enfim, até uma rede de contatos que trabalham dentro dessa linha do ensaísmo humanista, aqui no México, na Espanha, em Turim, na Itália, uma rede de pesquisadores que vem trabalhando com isso, e eu vou levar esse projeto, essa ligação com o Freire, como uma forma particular de trabalhar esse tema. Bom, e aqui agora eu começo, feita a advertência, e a advertência é uma forma de autoproteção, porque justamente eu estou ensaiando algumas coisas aqui a respeito do que se pode dizer de Gilberto Freire, né? Vocês vão ver que metade do que eu vou dizer, na verdade, é uma tentativa de fornecer esse arcabouço geral para depois tentar implicar Gilberto Freire nele. Vamos lá, né? E aqui eu vou seguir um pouco a ordem para não perder o tempo. Em artigos sobre a influência do pensamento hispânico na obra do escritor e ensaísta brasileiro Gilberto Freire, Elide Rugai Bastos, socióloga e professora da Unicamp, afirma que, apesar de que vários estudos tratam da influência de pensadores e escritores espanhóis sobre os intelectuais latino-americanos, no final das contas a gente dispõe de pouca bibliografia sobre como esses autores e suas ideias circularam no âmbito cultural brasileiro, né? Segundo ela, e aqui eu cito, ela diz o seguinte: é necessário destacar a importância do pensamento hispânico tanto na interpretação de país como na condução de algumas ideias políticas, pois essa inspiração alcançou um número considerável de intelectuais brasileiros que não só refletiram sobre a formação nacional, mas também desempenharam um papel destacado nas instituições públicas. E aí ela cita Oliveira Viana, Gilberto Freire, Almir de Andrade, Paulo Augusto Figueiredo, né, articulista da revista Cultura Política, publicada pelo Estado Novo, né? Além disso, alguns intelectuais do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB, entre os quais, né, ela destaca Hélio Jaguaribe, que é um orteguiano, inclusive, só para citar alguns, né? Bom, num livro dela, né, completamente dedicado ao tema, chamado Gilberto Freire e o Pensamento Hispânico, entre Dom Quixote e Alonso el Bueno, Rugai Bastos detalha, examinando particularmente na obra de Freire, né, que é um dos mais importantes ensaístas e intérpretes da formação nacional brasileira, da cultura brasileira, essa influência, né, da tradição intelectual e literária espanhola. Mas, para além do que diz Rugai Bastos, o próprio Gilberto Freire, em mais de uma ocasião, em várias ocasiões, ensaios, cartas, diários, ele menciona, né, uma dívida intelectual que ele mesmo teria com essa tradição, né? Há uma passagem, por exemplo, curiosa, né, de um diário que ele diz assim: passarei por Espanha, também de novo pela França. Howard Júnior diz que eu me sentirei espanhol na Espanha, que eu sou espanhol. Tá? Bom, outro trabalho que trata da influência hispânica em Freire é o livro O Monóculo e o Calidoscópio, do ensaísta e romancista Cláudio Aguiar. Né? Fundamentalmente, Aguiar começa mostrando, né, de maneira um pouco resumida, a relação geral entre Freire e o mundo cultural espanhol. E logo se dedica, de maneira mais detalhada,
a traçar as relações entre o sociólogo brasileiro e o pensador basco Miguel de Unamuno com mais enfoque, com mais aprofundamento. Bom, de fato, Gilberto Freire se refere muitas vezes a essa relação entre seu pensamento e seu pertencimento à tradição intelectual ibérica, que marcaria, segundo ele, seu estilo como escritor, ensaísta, o seu personalismo crítico, né, ele marca muito bem isso, sua valoração de um olhar impressionista, sua sensibilidade diante do concreto, sua metodologia narrativa, acho que Josias vai falar um pouco sobre isso, de se aproximar dos fatos históricos e as interpretações gerais a partir dessa capacidade narrativa, né, literária, enfim. No seu livro O Brasileiro entre outros Hispanos, Afinidades, Contrastes e Possíveis Futuros nas suas Interrelações, né, esse livro está aqui, até posso mostrar aqui. Freire reuniu os ensaios em que ele reflete sobre essas relações, influências, estilos, né? E é engraçado, sobre essas relações, um grande pensador espanhol chamado Julián Marías, que foi um dos maiores discípulos de Ortega y Gasset, ele deixou um testemunho bem bonito num obituário jornalístico na ocasião da morte de Freire, né? O nome do texto é Adiós a Gilberto Freire, né? E aí Julián Marías diz o seguinte: lo conocí hace muchos años, casi por azar, en Heidelberg, en cuya vieja universidad coincidimos para dar unas conferencias. Había estado no mucho antes en Madrid, donde no lo había conocido por estar yo ausente. Me contó que cuando le ofrecieron un modesto honorario por una conferencia, pidió, en vez de ello, los volúmenes entonces publicados de la edición de mis obras. Me conmovió esta muestra de interés, nunca desmentido, desde la introducción que escribió a la traducción portuguesa de la estructura social, que es el libro de Julián Marías, hasta el comentario que dedicó el año pasado, ya viejo, y con la salud quebrantada, a España inteligible. Porque Gilberto Freire, tan brasileño, tan pernambucano, se sentía radicalmente hispano. Uno de sus libros se titula O Brasileiro entre outros Hispanos. Y nada en nuestra lengua le era ajeno. Nada era alheio na tradição cultural espanhola e na língua espanhola a Gilberto Freire, diz Julián Marías, né? Bom, e o que mais se pode dizer, então, sobre esse tema, né, da relação de Gilberto Freire com o mundo hispano? Elide Rugai Basto, Cláudio Aguiar fazem, e outros, né, recentemente uma nova tese foi defendida em Salamanca, inclusive orientada por um pernambucano aqui, um intelectual daqui, e eu não tive acesso ainda a essa tese, estou curioso para ler, mas o que a gente poderia falar de novo, o que a gente poderia explorar, além do que já foi feito de maneira muito competente, né, por essas pessoas, né, essa busca de afinidades temáticas, de heranças conceituais, né, que já foi muito bem feita, né? E também esse tema amplo, né, sociológico, político, geográfico, identitário e cultural, do iberismo, etc. Tudo isso já foi bem mapeado. Ou seja, o que me importa aqui falta algo a se analisar, ou a gente pode dar um olhar diferente a isso, né? E aí eu digo o seguinte: minha perspectiva inicial, por isso eu adverti lá no começo que é um trabalho incipiente para o desenvolvimento dessas ideias, e aí eu penso em livro, essa viagem de investigação para Sevilha, para Turim, é que a resposta a tais perguntas é positiva, e ela é promissora, pelo que eu vou tentar mostrar aqui. Mas sua compreensão, ou seja, compreender o que há de novo nessa abordagem, o que pode haver de novo, depende não somente de uma renovada perspectiva hermenêutica em relação ao legado de Gilberto Freire, mas também, e mais fundamentalmente ainda, talvez, de uma maneira filosoficamente redimensionada de considerar a tradição intelectual hispânica, particularmente em sua vertente retórica e humanista, filológica. Bom, esse é o desafio, tá? É que eu vou dar um pouco esse ponto de partida teórico e depois eu volto para Freire. Bom, essas ideias nas quais eu tenho trabalhado, elas são fruto dessa interlocução direta com alguns colegas
de diferentes nacionalidades que se dedicam a repensar essa tradição intelectual tão mal compreendida. Né? Há um grupo de estudos muito forte, sediado em Sevilha, outro em Turim, e na Universidade de Salamanca é mais incipiente, é mais recente, mas em torno da revista Disputatio, né, da qual eu faço parte do corpo editorial. Mas aqui, para os fins dessa apresentação, hoje eu queria mencionar 2 nomes importantes nessa interlocução. Francisco José Martín, que atualmente é professor da Universidade de Turim, na Itália, e Jessica Sánchez Espijaque, que é professora da Universidade de Sevilha, cujo trabalho se centra no problema das humanidades, o significado das humanidades hoje, no humanismo renascentista e na atualidade da tradição humanista em filosofia. Né? Bom, o que é que eles têm em comum e o que é que eles fazem aqui nessa minha reflexão? A partir da influência essencial do filósofo italiano Ernesto Grassi, Francisco José Martín e Sánchez Espijaque propõem uma revalorização do humanismo literário e retórico espanhol a partir de uma perspectiva genuinamente filosófica e especulativa. De maneira muito resumida, eu poderia dizer que a obra de Ernesto Grassi ele põe às claras o valor eminentemente filosófico do humanismo, entendido como um modo de pensar alternativo à tradição filosófica tradicional, racionalista, metafísica ocidental. Ele foi um aluno de Heidegger, apesar de discordar bastante de Heidegger a respeito do humanismo. E nesse modo de pensar alternativo, se revela um ideal, que aqui é fundamental para a gente, de integração entre literatura, retórica e filosofia, ou seja, em última instância, entre o metafórico e o conceitual, né? Eu poderia falar em termos mais orteguianos, né? A gente poderia falar de uma tensão muito produtiva, em termos especulativos, que se produz entre a vontade de conceito e a vontade de estilo. Né? Porque Ortega estava numa tensão permanente entre a tradição germânica, da vontade de conceito, e a tradição própria dele, a tradição hispânica, que fez dele um grande estilista da língua espanhola, um dos maiores. Né? Nesse sentido, Ernesto Grassi revisa e corrige a visão radicalmente crítica a respeito do significado filosófico do humanismo elaborada por seu professor Martin Heidegger na famosa Carta sobre o Humanismo, mas isso me demandaria explicar, isso demandaria uma outra palestra, portanto, eu não vou explicar isso agora, mas no debate posterior, se alguém se interessar sobre o tema, eu posso explicar melhor. Bom, nesse sentido, é importante destacar uma vez mais que essa noção humanista de filosofia não só se opõe, como se costuma estabelecer didaticamente, ao pensamento escolástico medieval, e também vai contra da principal tradição filosófica da modernidade, o racionalismo de índole platônico-cartesiana, que caracteriza a filosofia como uma busca de verdades universais, necessárias e impessoais. Né? A proposta de uma filosofia humanista que se baseia no estudo da retórica e da literatura, entendidas como forma de valorização da palavra humana como doadora de significados contingentes e não universais, dependentes de cada contexto existencial, é uma visão radicalmente diferente a respeito do que é o conhecimento e a atividade filosófica em si. Daí a caracterização dos filósofos humanistas como gramáticos ou filólogos. Né? Isso é muito comum. Né? O professor Francisco José Martín, por exemplo, comenta o seguinte: esse lenguaje, em última instância, el que permite establecimiento del mundo. Sin el lenguaje no hay mundo, sino absoluto caos. Un continuo indiferenciado y, a la vez, lleno de pequeñas y sutiles diferencias del que no es posible escapar. Bom, isso é Martín falando. Bom, dentro dessa perspectiva particular da tradição humanista, portanto, a filosofia e a filologia aparecem como irmãs, talvez como irmãs gêmeas, né? Como sugeriu Unamuno. Filosofia e literatura são irmãs gêmeas. Se engana o filósofo que acha que prescinde das metáforas, por exemplo. Isso é bem unamuniano, que também foi um escritor além de filósofo. Então, filosofia e filologia aparecem como formas de conhecimento que se baseiam em uma atenção radical ao problema da palavra e no reconhecimento de que a linguagem não é mero suporte do pensamento, mas o pensamento em si mesmo. Como explica Sánchez Espijaque, ela diz o seguinte:
Así pues, como el mundo humano representa puro cambio y devenir, solo puede ser conocido a través de un saber que también sea variable, puesto que, como ya hemos analizado, el lenguaje racional y abstracto se manifiesta insuficiente para penetrar en la historicidad de los problemas humanos, motivo por el que podemos concluir que para la filosofía pueda responder al aquí y a la ahora ha de ser una filosofía retórica, ya que esta sí tiene en cuenta las situaciones concretas. La tarea de la retórica consiste en responder a situaciones siempre nuevas ante las que tiene que ir inventando. En cambio, la filosofía racional trata de conseguir respuestas universalmente válidas. Bueno, enfim, a perspectiva humanista, né, nesses termos, um humanismo não essencialista, não metafísico, não platônico, foi em grande medida ignorada dentro do contexto da filosofia moderna. No melhor dos casos, ela foi reconhecida como uma tradição retórico-literária sem nenhum valor especulativo. Né? Por exemplo, se a gente for pensar nos grandes historiadores e pensadores do Renascimento, P.O. Christeller, né, o grande especialista no Renascimento, seguindo essa rigidez da tradição da filosofia racionalista, assumiu que, e eu cito ele, grande parte do trabalho dos humanistas era erudito ou literário, mais que filosófico, inclusive no sentido mais amplo da palavra. E muitos dos humanistas, sábios ou escritores, não contribuíram significativamente a esse ramo da filosofia que se considera mais próxima do seu campo, que é a ética. Ou seja, se no humanismo renascentista, que é o período por excelência do humanismo, né, pelo menos histórico, né, eu discordo dessa classificação que iguala o humanismo e o renascimento, mas isso é outro tema. Mas o Christeller, por exemplo, que é um grande pesquisador da área, ele diz que, além de não ter uma grande repercussão filosófica, a tradição humanista renascentista, ela, mesmo no campo da ética, ela é rasa, ela é pequena. Né? Segundo outros, por exemplo, Ferrat Moura, mas também, se a gente pensar em Cassir e outros especialistas, né? O humanismo invocado pelo Renascimento italiano não tinha grande poder de especulação especificamente filosófica, e em grande medida consistiu em, abro aspas, um estudo e imitação do estilo literário e da forma de pensar de Cícero. Essa relação próxima com a literatura e a retórica fez com que o humanismo fosse muitas vezes negado como tradição filosófica consistente. Isso é constante, você encontra isso em Hegel, essa crítica você encontra em Descartes, etc. Hegel, por exemplo, localizava em Descartes a origem do pensamento moderno porque estava de acordo com o francês ao assumir que a tradição intelectual mais importante do Renascimento, pensamento humanista, era somente uma forma de especulação, cito, sensorial e figurativa, um jogo retórico e filológico que não atingia uma claridade conceitual e que não se podia classificar como racional. Para ele, cito, os sistemas devem ser liberados de suas formas externas e de toda referência ao particular para alcançar a ideia em sua pura conceitualidade. Mais uma vez, e podemos recordar aí também a disputa entre Platão e os sofistas, né? Voltar no tempo um pouco, a retórica, a poesia, o uso cotidiano e pragmático das palavras, a doxa, eram considerados impróprios para a verdadeira filosofia. Bom, e chegando mais próximo ao nosso tempo, né? Eu não vou ter tempo de fazer um panorama de tudo aqui que se relaciona a esse tema, mas a gente encontra a reverberação desse modo de pensar, por exemplo, no positivismo lógico do início do século passado, ou mesmo em vertentes contemporâneas da filosofia analítica dos nossos dias. Né? Bom, e aqui eu preciso dar um salto. A hegemonia dessa perspectiva racionalista levou a uma concepção de critério científico como rigor formal. Quer dizer, o valor de verdade das proposições está na adequação lógica em relação com premissas estabelecidas, né? As palavras, para serem verdadeiras, têm que obedecer uma dedução lógico-racional, e nenhuma forma de linguagem comum, cotidiana, pragmática ou artista que se servisse de imagens, analogias, metáforas, poderia ter pretensões de conhecimento autêntico. Né? É claro que há uma tradição também concomitante, né? A gente pode falar de Nietzsche, etc., e do romantismo, que também se opôs a essa versão, digamos, hegemônica do racionalismo, etc. Mas a resposta humanista continua sendo uma resposta diferente. E isso vai estar muito bem esclarecido na crítica de Gramsci a certo elemento do pensamento de Heidegger, apesar de ele ser um heideggeriano em grande parte, em grande medida. Bom, agora vou tentar fazer o enlace com Gilberto Freire.
Tenho aqui uns 10 minutos, pelo que eu estou calculando. Vamos levar mais uma vez em consideração que Freire fala sobre si mesmo, né? E aí eu cito: não sou escritor, se é que sou escritor, fácil de ser classificado. E nisto talvez seja caricaturalmente ibérico. Confesso-me anárquico, um tanto personalista, um tanto impuro, um tanto contraditório, um tanto desordenado e, nestes defeitos, uma caricatura daqueles escritores ibéricos, ainda hoje inclassificáveis. Gilberto Freire tem profunda razão aqui no que diz. Em outro momento, né, tentando justificar esse estilo dele digressivo, o caráter indisciplinado da sua prosa ensaística, né, da sua metodologia de investigação e de sua maneira de se aproximar das coisas, ele propõe outro paralelismo com a tradição intelectual hispânica. Ele diz assim, cito, o hispano é escritor, sendo principalmente pessoa ou sobretudo homem. Um homem que ajusta a palavra à sua personalidade, em vez de ajustar a personalidade a qualquer conjunto de convenções de arte literária, tidas por essenciais à consagração de um homem especificamente de letras. Bom, essa identificação de si mesmo com a tradição intelectual espanhola é, ao mesmo tempo, uma maneira de justificação teórica e metodológica, né? Mas também estilística. Né? Há aqui toda uma visão a respeito da atividade de pensamento, a atividade do pensar. O indivíduo pensa, respondendo às interpelações da circunstância em que está e, mais fundamentalmente, a sua particular e intransferível perspectiva. Ou seja, não é se adequar o homem ao método, é, antes de tudo, adequar os métodos ao homem, se a gente pensar em Gilberto, né? Ou os métodos. Né? O estilo do ensaísta revela que a tensão insuperável entre os elementos subjetivos e objetivos do discurso é uma característica de sua maneira de pensar e narrar o que pensa. Não se trata, pois, de cair numa espécie de lirismo irracionalista ou subjetivismo radical, mas tampouco se trata de emular o estilo seco e completamente objetivista ou pretensamente objetivista do discurso das ciências ou do discurso lógico formal, né? Enfim, ou dos métodos, dos jargões metodológicos. Segundo o hispanista Thomas Mermel, né, uma figura importantíssima do hispanismo, ele diz o seguinte: o ensaísmo de índole humanista se caracteriza por, e aqui eu cito, uma tensão ou interdependência entre a sequência lógica autônoma de conceito e a experiência e impressão pessoais desses conceitos. Sua estrutura se baseia, portanto, na interdependência de observação e introspecção, intuição e lógica, imaginação e intelecto, provas implícitas e explícitas. Né? Ortega dizia que o ensaio é a ciência sem a prova lógica. Bom, vejamos uma passagem orteguiana que me parece ter uma grande reverberação com essa perspectiva de Freire e de Thomas Mermel aqui, né? Ortega diz o seguinte: el idioma o lengua es, pues, un texto que, para ser entendido, necesita siempre de ilustraciones. Estas ilustraciones consisten en la realidad viviente y vivida, desde la cual el hombre habla, realidad por esencia inestable, fugitiva, que llega y se va para no volver. El sentido real de una palabra no es el que tiene en el diccionario, sino el que tiene en el instante. E aí ele diz, após 25 siglos de adiestrarnos la mente para contemplar la realidad sub specie a eternitatis, tenemos que comenzar de nuevo y forjarnos una técnica intelectual que nos permita verla sub specie instantis. É possível encontrar em Freire, a meu ver, um caminho de coloração muito orteguiana, de um pensar que abandona essa pretensão de uma visão sobre a perspectiva da eternidade, né? Assumindo um modo de intelecção sub specie instantis, através de um exercício de razão narrativa retórico-metafórica, que transcende os modelos hegemônicos de compreensão, né, da racionalidade. Ortega, por exemplo, fala num grande ensaio chamado Meditaciones del Quijote, ele fala que a filosofia dele é uma forma de
apalpar com a pupila a piel de las cosas. Quase um verso poético, né? Muito bonito. A questão até do som da palavra, de alguma maneira, emular o toque, né? Enfim, a literação da letra P aqui também, né? Apalpar com a pupila a pele das coisas. Enfim, daria só essa frase, daria para a gente fazer uma tese toda. Bom, daí a dificuldade que se tem, principalmente no âmbito acadêmico, particularmente da sociologia brasileira, em classificar o ensaísta de Epicuro, né? Um problema curiosamente semelhante ao que acontece ainda hoje na academia espanhola com a herança intelectual de pensadores como Unamuno, Zambrano, Ortega, né? Ortega muitas vezes já foi, né? Unamuno muitas vezes foi, né, dito, é um literato, mas não um filósofo. Zambrano, que é mais radical ainda do que os dois na linguagem, nem ao menos, assim, em poucos lugares se estuda ela filosoficamente. Até hoje se encontra mais coisas na Itália até. E Ortega também, né? Ortega tem aquele episódio famoso da gravata, que eu já contei muitas vezes aqui a Jonatas, a Josias, então deixo para outro momento. E agora chegando à conclusão. E é importante a gente entender um pouco o que se entende por vontade de estilo em escritores e pensadores como Gilberto e como Ortega, por exemplo, ou como Unamuno. Vontade de estilo não se confunde com um simples adorno, um embelezamento da linguagem, né? Privado de alcance filosófico. Essa vontade de estilo, ela se relaciona com a faculdade, com a possibilidade, né, cognitiva dentro da tradição humanista que permite a esses pensadores a possibilidade de pôr em marcha um modo de filosofar que dá conta, ou tenta dar conta, precisamente daquilo que a abstração racionalista e o metodológico, né, e a rigidez metodológica, Starobinsky falava de terrorismo metodológico, né, das ciências humanas, que tudo isso descarta sem muitos escrúpulos, né, o concreto, o individual, o caduco, o cambiante, né. Bom, e eu acho que é só a partir da melhor compreensão do real significado dessa vontade de estilo que podemos compreender o papel que joga a metáfora e a analogia no filosofar humanista e no pensamento de Gilberto Freire. Pois são elas que manifestam aquilo que a agudeza, o termo humanista é agudeza e engenho, né? De quem pensa e de quem cria. Humanistas, por exemplo, hoje pouco estudados, como Juan Luis Vives ou Baltasar Gracián, eles trataram do que significa engenho, agudeza, né? E trataram, eles entendiam essas faculdades do engenho e da agudeza como uma capacidade de reconhecer a particularidade de uma coisa em cada situação determinada, estabelecendo analogias entre o conhecido para entender o desconhecido. A habilidade de reconhecer relações entre a infinidade de percepções caóticas recebidas pelos sentidos, né? Isso é uma habilidade do engenho, a agudeza do escritor, a agudeza do ensaísta, né? O homem engenhoso consegue criar uma ordem nomeando os elementos do seu mundo, instituindo a palavra como forma de orientação através do estabelecimento de conexões analógicas, metafóricas, entre coisas, valores e sobre si mesmo. Assim, essas coisas ganham um sentido real para o mundo humano, o mundo do homem humano, como dizia Geobaldo Tatarana, né? Bom, enfim, a minha hipótese inicial do trabalho, e eu reafirmo aqui, esse é um trabalho incipiente, é um trabalho que está começando, começa a desenvolver a partir agora de duas obras em particular de Gilberto Freire, além das mencionadas aqui, que é Além do Apenas Moderno e Como e Por que Sou e Não Sou Sociólogo, essas obras que eu começo a tratar. E a minha hipótese é de que uma releitura do ensaísmo de Gilberto Freire, à luz dessa tradição intelectual que eu tentei explicar no começo, nessa tradição, essa vertente da tradição humanista, que não é toda a tradição humanista, né? Mas é uma vertente dela, um humanismo antiplatônico, anti-essencialista, muito bem simbolizado, por exemplo, com uma figura como Vico, né? Essa releitura de Gilberto Freire através dessa tradição poderia, né, hipótese essa, gerar novas compreensões a respeito da forte relação entre filosofia e literatura em seu pensamento, né? O tema de Josias daqui a pouco. Além disso, eu acredito que essa poderá ser uma contribuição também relevante
ao estudo mais específico sobre estilo e retórica na prosa freiriana, né? No qual o valor da experiência, da perspectiva individual e da linguagem metafórica e literária é um traço essencial. Bom, era isso. Muitíssimo obrigado, Eduardo, pela comunicação valiosa, maravilhoso. Eu já estou aqui cheio de anotação, cheio de coisa para lhe perguntar, para pedir para que você desenvolva mais. Agora, o nosso próximo panelista, né, a pessoa que vai continuar aqui nessas exposições, é Josias Vicente de Paula Júnior, com a comunicação, a literatura como método em Gilberto Freire. Josias, seu áudio está mudo. Perdão, só vou colocar aqui o tempo para me guiar, porque eu não vou conseguir ver o chat. A gente está em 2h40, seria... — 3h05, 3h10, Josias. Ok. Bom, antes de mais nada... Vamos mirar no... Desculpe, viu, Jorge? Vamos mirar no 3 e 5 e Paulo também tentar uma... Eu coloquei para dar um espaço para as pessoas perguntarem. Sem dúvida. Bom, boa tarde a todo mundo. Queria agradecer a organização do evento, né, o convite. Um alto agradecimento. Embora na oportunidade do convite, a projeção, né, da obra, aquilo que se anunciava, me parece que era uma catedral da qual eu estou longe de lograr ainda nesse momento. O que eu vou apresentar a vocês aqui é mais uma modesta paróquia que julgo, embora tenha um bom alicerce, mas está longe do ornamento e né, ou seja, do Fausto, daquilo que eu mesmo queria entregar hoje, né? Tanto enfim, por respeito a vocês e ao Congresso e a mim mesmo. É uma pesquisa essa que vai, ou seja, vai se esparramando vai abrindo muitas ramificações. Freire, como qualquer um que já tentou estudá-lo, é universo, ou seja, são muitos textos, é um autor também escorregadio, né? E a fortuna crítica, embora vasta, ela muitas vezes é repetitiva, né? Enfim, então, o que eu trago para vocês também não é um texto acabado, embora a minha apresentação se dará a partir da leitura textual, tanto em proveito de uma sequência e de uma clareza na exposição maior, né, melhor para a assistência, como também pela questão do tempo para não me perder. Então, a exceção de uma ou outra esclarecimento, digamos assim, uma pontuação que eu venho a fazer. No mais, eu vou ler de forma devagar, explicada, para que fique claro, enfim, a intenção, né, falo de pesquisa mesmo, porque isso é uma pesquisa, do ideal e do que eu tenho até agora. Tá certo? Vamos lá. Então, como
Jonatas falou, ou seja, o título, né? Ou seja, a pesquisa se orienta com o seguinte título, né? A literatura como método em Gilberto Freire. Antes de qualquer outra consideração, devo dizer que a intenção dessas reflexões que aqui desenvolvo não recai nas contribuições de Gilberto Freire, espraiadas ao longo de sua obra, para a sociologia da literatura. Exemplo de tais contribuições corporifica-se no volume Heróis e Vilões no Romance Brasileiro, livro dele de 1979. Tem algum microfone aberto aí? Livro no qual o autor traça, com recurso e quantificações, regularidades e descontinuidades daquilo que chamou de tipos socioantropológicos, dividindo a literatura nacional em dois períodos, o eminentemente patriarcal e o pós-patriarcal. Ele rastreou, por exemplo, quem figurava majoritariamente entre os heróis, homens ou mulheres, brancos, negros ou mestiços, quais profissões predominavam, a ambientação do romance, era rural ou urbano, uma série de outras categorias, né, além dessas, tanto para os heróis como para os vilões e tal. E ele cria tabelas, né? Esse livro é um livro pouco conhecido, mas, enfim, os dados servindo a ele como subsídio e prova, né, o que costuma sempre ocorrer com os dados, para os desdobramentos analíticos que ele vai fazer. Com relação a esse livro, eu só queria puxar aqui uma nota, porque eu acho que é algo pouco divulgado. Quanto a esse viés de sociologia da literatura, né, que não é o interesse daqui, mas, enfim, já em 1955 foi lançado, um livro foi escrito em 54, publicado em 55, um livro chamado Reinterpretando José de Alencar. E Freire suspeitava como critério para avaliação da obra literária a junção, a fusão dos elementos literário, que seria o principal, sociológico e psicológico. Ou seja, sustentava a necessidade da análise de se fixar tanto nos aspectos, digamos assim, internos quanto externos ao texto, que é, de certa forma, uma antecipação em uma década daquilo que Antônio Cândido vai pontuar em 1955 com a publicação de Literatura e Sociedade. Então, um pouco nosso foco não é a sociologia da literatura, tampouco o nosso foco é a utilização da literatura como fonte de pesquisa, o que, evidentemente, tem sua importância, dado, sobretudo, o contexto do campo intelectual, quando Freire produziu seu pensamento. Essa dimensão da obra de Gilberto tem sido, sobretudo desde os anos 90, bastante explorada. Suas inovações